Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Uma chuva fina caía sobre o cemitério Greenwood, criando uma melodia melancólica ao bater nas lápides e nos caminhos de pedra. Clara Davenport caminhava lentamente, seu longo vestido preto roçando o chão úmido. Cada passo parecia aproximá-la e afastá-la ao mesmo tempo de seu filho perdido. Jonathan, seu único filho, seu tesouro, seu mundo inteiro, partido cedo demais em um acidente que destruiu sua vida em um instante. Clara segurava um buquê de rosas brancas nas mãos, sua fragrância delicada se misturando ao cheiro da terra úmida. Caminhou em silêncio, com o coração pesado até o túmulo recém-enfeitado com flores. Durante 3 meses ela viera todas as manhãs, esperando, no fundo, sentir a presença de Jonathan. Mas hoje, algo diferente lhe chamou a atenção. Um menino estava ali parado, sozinho, imóvel, com os ombros curvados. Negro com cerca de 12 anos, os cabelos cacheados encharcados pela chuva, ele encarava a lápide com uma intensidade que desconcertou Clara. Suas mãos tremiam, e na palma da mão, um caderno aberto parecia guardar um mundo inteiro de segredos. Lágrimas escorriam por suas bochechas escuras, brilhando na luz cinzenta da manhã. Clara parou abruptamente. Quem era aquela criança? Como se atrevia a se aproximar do túmulo de seu filho? Mas em vez de raiva, sentiu uma estranha mistura de curiosidade e pena. Deu alguns passos cautelosos e falou com ele suavemente, com a voz trêmula apesar de si mesma. Olá, você veio buscar o Jonathan? O menino deu um pulo, os olhos arregalados de surpresa. Rapidamente enxugou as lágrimas com o dorso da mão e murmurou quase inaudivelmente. Sim, eu queria escrever algo para ele. Clara sentiu o coração apertar. Ela se ajoelhou um pouco para ficar mais perto dele, procurando em seus olhos uma explicação para aquela presença inesperada. E como você conhece Jonathan? Perguntou ela suavemente. O menino baixou os olhos com o lápis ainda na mão. Sua voz, trêmula mas sincera, revelou a história que despedaçaria Clara. Ele me ajudou, quando ninguém mais ajudou. Ele acreditou em mim. Clara sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha. Ela conhecia seu filho, é claro, mas jamais imaginaria esse lado dele, aquele que ofereceu seu coração e sua bondade a um estranho, uma criança esquecida pelo mundo. E naquele momento, sob a chuva, ela compreendeu que aquele menino negro, ali diante dela, não era apenas um estranho. Ele carregava consigo uma parte da alma de seu filho. O vento aumentou, levando algumas pétalas de rosa, e Clara sentiu que algo, naquele dia, mudaria sua vida para sempre. Ela não fazia ideia de que aquele garoto, Elijah Thompson, se tornaria o elo vivo entre ela e o filho que ela pensava estar perdido para sempre. O vento havia cessado, deixando para trás um silêncio quase irreal. Clara permaneceu sentada no banco de pedra, observando Elijah, o menino negro com os olhos brilhando de emoção, agarrado ao caderno. Ele tremia levemente, mas havia uma determinação inesperada em seu olhar. Clara, apesar da dor e da cautela natural, sentiu seu coração se abrir. Elijah, você me disse que ele estava te ajudando. Pode me contar sobre isso? Ela perguntou suavemente. O menino respirou fundo e abriu o caderno. Apontou para algumas palavras rabiscadas como se temesse que Clara não entendesse. Jonathan, ele costumava vir ao hospital me visitar. Eu não deveria ter sobrevivido à cirurgia. Minha mãe não tinha dinheiro suficiente para pagar tudo. Mas ele vinha. Ele me trazia livros, me fazia rir. Ele sempre dizia, você é mais forte do que pensa, Elijah. Clara sentiu um nó na garganta. Ela nunca soube que Jonathan, seu filho, travava uma batalha secreta para ajudar crianças como Elijah, sem jamais contar a ninguém. A generosidade de Jonathan superava tudo que ela havia imaginado. E você veio aqui para escrever para ele. O quê? Perguntou Clara com os olhos cheios de lágrimas. Elijah apertou o caderno contra o peito e murmurou. Para agradecê-lo por não me decepcionar. Por não se esquecer de mim. Clara, comovida além das palavras, colocou a mão no ombro do menino. Ela percebeu que aquele pequeno estranho, que ela nunca tinha visto antes, tinha uma ligação viva com Jonathan. Sabe, Elijah, disse ela suavemente, ele teria gostado muito de te conhecer. O menino ergueu os olhos e pela primeira vez, um sorriso frágil iluminou seu rosto. Clara viu naquele sorriso uma mistura de alívio e gratidão, mas também uma profunda tristeza, a de uma criança que havia sofrido demais para sua idade. Nos dias que se seguiram, Clara voltou ao cemitério para encontrar Elijah. Cada encontro revelava um pouco mais da história do menino e de seu relacionamento com Jonathan.
Ela descobriu que Elijah vinha de um bairro difícil, fora criado por uma mãe corajosa, porém sobrecarregada de trabalho, e vivia em uma solidão que Clara jamais poderia ter imaginado. Certa manhã, enquanto estavam sentados lado a lado num banco sob um céu cinzento, Clara tomou uma decisão que mudaria o rumo de suas vidas. Elias, disse ela, olhando nos olhos, quero te ajudar. Não só hoje, mas para sempre. Quero que você faça parte da minha vida, se você quiser. O menino ficou sem palavras. Jamais imaginaria que a mãe do garoto que fora seu herói viria lhe oferecer tal oportunidade. Seus olhos brilharam, desta vez não com lágrimas, mas com esperança. Clara, sentindo uma conexão inexplicável mas poderosa, soube naquele momento que o encontro deles naquele túmulo não era uma coincidência. Era um começo. Os dias seguintes foram uma correria para Elijah. Clara o convidou para passar as tardes em sua casa, uma vasta mansão de estilo clássico com janelas imponentes com vista para um jardim impecavelmente cuidado. Para Elijah, acostumado a um apartamento modesto com a mãe, cada cômodo era um mundo novo. Pinturas que ele nunca tinha visto, tapetes macios que abafavam seus passos, estantes cheias de livros que ele nem sabia que existiam. Apesar da imponência da casa, Elijah sentia uma mistura de medo e admiração. Questionava-se se realmente tinha o direito de estar ali, se estava sonhando. Clara, ciente de seu desconforto, adotou uma abordagem gentil e gradual. Não o tratou como uma criança pobre ou um mero convidado. Tratou-o como um membro da família como Jonathan teria feito. Você pode ficar aqui o tempo que quiser, Elijah, disse ela certa noite enquanto estavam sentados na sala de estar perto da lareira crepitante. Você não precisa voltar para casa se não quiser, mas eu quero que você seja feliz. Elijah, tomado pela emoção, olhou para Clara com os olhos brilhando. Pela primeira vez, sentiu que tinha um lugar neste mundo, um lugar onde era aceito sem julgamentos, um lugar onde seu passado não era um fardo. As primeiras semanas foram uma mistura de descobertas e adaptação. Ele teve que aprender a conviver com os empregados da casa, a entender os códigos e regras de uma família rica, mas cada pequena conquista o enchia de orgulho. Clara, por sua vez, estava descobrindo um novo sentido para sua vida. Ela havia perdido o filho, mas em Elijah encontrou uma parte dele, sua generosidade, sua curiosidade, sua bondade. Certa tarde, enquanto passeavam juntos pela biblioteca, Elijah encontrou em uma prateleira um caderno encapado em couro com o nome Jonathan Davenport gravado. É dele? Perguntou ele, hesitante. Clara assentiu com a cabeça, com os olhos cheios de lágrimas. Sim, esses são os pensamentos dele, os sonhos dele, os planos dele. Eu não achava que alguém como você pudesse entendê-los. Elijah abriu o caderno com cuidado. Cada página contava um fragmento da vida de Jonathan, suas esperanças, seus medos, mas acima de tudo, seus esforços silenciosos para ajudar os outros. O menino leu as palavras, às vezes em voz baixa, às vezes murmurando exclamações de surpresa. Jonathan havia imaginado projetos para crianças carentes, para hospitais, para famílias como a sua. Ele queria ajudar, disse Elias quase incrédulo. Ele queria alguém para dar continuidade. Clara colocou a mão sobre a dele, sentindo a magnitude daquela responsabilidade, mas também a oportunidade de criar algo belo. Talvez esse alguém, Elijah, seja você. A partir daquele momento, um laço inquebrável começou a se formar entre eles. Clara e Elijah não eram mais apenas uma bilionária e um garoto que ela encontrara em um túmulo. Eles se tornaram uma família. Uma família construída sobre a memória de Jonathan, sobre o amor e sobre o desejo de fazer o bem. E com o passar das noites, Elijah compreendeu que sua vida havia mudado para sempre. Ele não estava mais sozinho. E pela primeira vez sentiu que um futuro brilhante o aguardava. Algumas semanas após a chegada de Elijah à casa dos Davenport, Clara decidiu arrumar o escritório de Jonathan, um lugar que ela evitava desde a morte dele. Cada objeto parecia carregar lembranças dolorosas, mas ela sabia que era a hora de descobrir a parte dele que nunca conhecera. Ao levantar uma pasta empoeirada que estava atrás de uma pilha de cartas, algo lhe chamou a atenção. Um envelope grosso, lacrado com cera e com o nome Jonathan Davenport, escrito em letras perfeitas. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Elijah, vem aqui, disse ela com uma voz trêmula e curiosa ao mesmo tempo. O menino veio correndo, os olhos brilhando de curiosidade e apreensão. Clara rompeu o lacre e desdobrou lentamente o documento. Era um testamento, mas não como ela esperava. Não se tratava apenas de dinheiro ou bens materiais. Jonathan havia deixado instruções específicas para um projeto que parecia ter saído diretamente de seus sonhos. Criar uma fundação para ajudar as crianças.
desfavorecidos e doentes, especialmente aqueles que, como Elias, havia sido esquecido pelo mundo. Nomeie uma pessoa adequada para dar continuidade a este projeto. E Jonathan havia escrito de próprio punho: Elias Thompson precisa de orientação e apoio. Ele carregará meu nome e minha memória. Valores. Distribuir os próprios bens com compaixão e descrição, para que o dinheiro seja usado para mudar vidas e não para alimentar vaidades ou luxos desnecessários. Elijah ficou sem palavras. Com os olhos arregalados, releu várias vezes a frase que lhe dizia respeito diretamente. Clara sentiu o coração disparar. Diante dela estava não apenas um testamento, mas um plano preciso que Jonathan havia elaborado para garantir a sobrevivência de seu legado espiritual. Veja bem, Elijah, disse Clara suavemente, seu papel não é apenas aceitar, é dar continuidade ao que Jonathan começou. O menino baixou a cabeça, tomado pela emoção. Ele sempre sonhara em fazer algo de bom, mas nunca imaginou que seu herói lhe confiaria tamanha responsabilidade. Clara, por sua vez, compreendeu que não bastava simplesmente ajudá-lo a morar em sua casa. Elijah precisava ser preparado, orientado e instruído para entender e liderar um projeto que poderia mudar centenas, até mesmo milhares de vidas. Ela tomou uma decisão que selaria o destino que compartilhariam. Elijah, vou te ajudar a administrar esta fundação. Vamos garantir que a memória de Jonathan continue viva através de você. E você vai ver, juntos, podemos realizar coisas incríveis. Os dias seguintes foram uma correria de preparativos. Clara e Elijah começaram a elaborar um plano, criar a fundação, encontrar parceiros e compreender as necessidades das crianças doentes e desfavorecidas. Elijah demonstrou rapidamente uma intuição natural para esse tipo de trabalho. Sua empatia e compreensão pelas crianças em dificuldade eram impressionantes. Certa noite, após um longo dia de planejamento, Clara olhou para Elijah e disse, com uma emoção que não conseguiu conter: Jonathan teria muito orgulho de você, Elijah. Mais do que você pode imaginar. O menino, com os olhos brilhando de lágrimas, respondeu: só quero que a bondade dele continue, que ninguém seja esquecido, como eu fui antes de conhecê-lo. Nessa casa, outrora silenciosa e triste, uma nova energia começava a surgir. O luto de Clara se transformava em uma missão, e Elijah, a criança encontrada no túmulo, se tornava o elo vivo entre o passado de Jonathan e um futuro promissor. Suas vidas acabavam de cruzar um limiar, o da memória, do amor e de uma responsabilidade inesperada. E naquele exato momento, Clara soube que nada jamais seria como antes. Meses se passaram e a casa dos Davenport deixou de ser apenas um lugar de luto. Graças a Elijah, tornou-se um lar de vida, risos e esperança. A fundação, criada em memória de Jonathan, foi gradualmente tomando forma. As crianças que Elijah conheceu fizeram lembrar de sua própria juventude. E ele se dedicou ao projeto com uma paixão e determinação que Clara jamais poderia ter imaginado. Todas as manhãs, Elijah acordava cedo, ajudava a preparar as atividades. Escrevia cartas para as famílias apoiadas pela fundação e assegurava que cada criança se sentisse importante e amada. Clara, observando o menino, via em cada um de seus gestos um reflexo de Jonathan, seu altruísmo, sua força e seu amor incondicional pelos outros. Certa tarde, enquanto visitavam juntos o túmulo de Jonatas, Elias ajoelhou-se e colocou a mão sobre a pedra fria. Obrigado, por tudo, murmurou ele. Prometo continuar o que você começou. Clara, com lágrimas nos olhos, colocou a mão sobre a do menino. Obrigado, Elijah. Você é a ligação viva de Jonathan. E graças a você, a bondade dele jamais morrerá. A relação entre Clara e Elijah não era mais simplesmente a de uma guardiã e uma criança. Era uma família, um amor forjado na dor, mas que cresceu com paciência, confiança e respeito. Elijah, antes sozinho e perdido, havia encontrado um lar. Clara, antes dominada pela tristeza, havia redescoberto a alegria e o propósito de sua vida. Alguns anos depois, na cerimônia anual da fundação, Elijah discursou para centenas de famílias e crianças. Jonathan Davenport me ensinou o que significa dar sem esperar nada em troca. Hoje dou continuidade ao seu sonho e prometo que ninguém aqui será esquecido. A plateia, comovida, aplaudiu calorosamente. Clara, no meio da multidão, sentiu o coração transbordar de orgulho. Ela sabia que Jonathan teria se orgulhado e que teria reconhecido em Elias o melhor de si mesmo. Esse encontro improvável junto a um túmulo transformou duas vidas, a de um bilionário em luto e a de um menino negro esquecido pelo mundo. Juntos eles construíram um legado muito mais precioso do que dinheiro, um legado de bondade, esperança e amor eterno.
E enquanto o sol se punha sobre o cemitério Greenwood, Clara e Elijah, de mãos dadas, olhavam para o futuro com a certeza de que às vezes, os encontros mais improváveis são os que mudam o mundo.